Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado, porque nós estamos aqui para mais uma das nossas X39 histórias. Pessoal, é muito importante, o 39X histórias, é muito importante nós estarmos aqui com vocês, porque são histórias de vida fantásticas, são histórias de transformação e são histórias que têm ajudado também na transformação de outras vidas. Para quem não me conhece, o meu nome é Márcio, eu vivo aqui em França, coladinho ao Luxemburgo. E tu? De onde é que tu nos estás a assistir? Se puderes, podes colocar aí nos comentários de onde é que nos assistes e também podes fazer outra coisa, não é, Rui? Partilhar com os teus amigos e com os teus familiares. Exatamente, é tudo aquilo que se espera que vocês partilhem. Aliás, esta live normalmente não sei se está neste momento a ser transmitida pelo Facebook Live. Penso que terá havido aqui um problema técnico. De qualquer forma, não tem problema, porque vai ficar aqui no canal YouTube e depois eu vou partilhá-la nos respectivos grupos e vocês poderão não só assistir, como partilhar depois com amigos e familiares. E hoje, antes de mais apresentar-me, o meu nome é Rui Loureiro, vivo também em França, mas no Sul, aqui ao sol, exatamente como o nosso convidado de hoje também vive no Sul, teoricamente ao sol, mas parece que hoje não é o caso, porque ele vive no Sul de Portugal e as coisas não estão assim tão famosas lá por esse lado. Portanto, eu sou enfermeiro há 36 anos, tenho 61 anos de idade, há 2 anos que aderi a este projeto incrível da LifeWave e hoje temos um convidado que é uma das pessoas que eu mais aprecio, um líder que tem sempre para algo nos transmitir com uma energia incrível. Nós viemos agora exatamente de uma formação de 2 dias em Cascais, onde ele foi um dos intervenientes e que realmente pôs aquela sala completamente em fogo. E então eu passaria desde já ao nosso amigo, grande amigo, Viriato Duarte. Olá, Viriato, boa noite. Olá, boa noite, Rui. Olá, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês e aqui nesta transmissão de live e espero que a informação que eu tenho aqui a partilhar convosco e com todos os que estão a ouvir seja de valor para cada pessoa. Vai certamente ser, Viriato, porque eu sei que tens uma história, para começar, tens uma história com o produto, há quanto tempo o conheceste, como é que aconteceu e quais foram os teus resultados? Olha, eu conheci esta tecnologia em janeiro de 2024, através de um grande amigo meu de há muitos anos, de há mais de 18 anos, que é o Luís Carlos, e que ele sabia já há algum tempo dos meus problemas de saúde que eu vivia, um problema que eu já vivia há mais de 23 anos, que é um problema de hérnia discal e nervo ciático. Maioritariamente esse era o maior problema, naturalmente já existia outros, não é? Porque já fazia parte da turma dos crocantes, não é? Dores de joelhos e outras coisas mais, mas o que me limitava realmente era mesmo esta questão da hérnia discal, que foi-me criada, nasceu de um acidente que eu tive na tropa, e pronto, e com o processo de envelhecimento foi piorando até chegar a um ponto em que alguns anos atrás bloqueou-me completamente o nervo ciático e levou-me a uma paralisia durante 3 meses, com dores infernais e naturalmente a partir daí nunca mais tive qualidade de vida, com muitas limitações, muitas terapias, muitos químicos que sempre fugi, muitas terapias naturais também, mas naturalmente que a única coisa que fazia era controlar um pouco as dores e as limitações,
mas nunca me levou a uma condição normal. E aí, quando o Luís Carlos me apresenta isto, eu fui talvez das pessoas mais céticas que ouvi falar disto, porque falando aqui de um pequeno adesivo, eu disse ao Luís, eu não acredito sinceramente que isto me vai ajudar neste problema, pode-me ajudar noutras coisas, mas não acredito que me vai ajudar, mas não custa nada tentar, não é? E pronto, e a partir daí começou a minha caminhada com esta maravilhosa tecnologia e com a LifeWave. Eu tenho visto que estás em plena forma, costumo ver aí uns lives teus onde andas a cartar ferro, não é? É verdade, é verdade. Dedicaste à metalurgia. Metalurgia, exatamente. Exatamente. Não, e eu vi realmente, bem, a perda de peso que tu tiveste também foi fantástica e realmente estás em plena forma. Mas temos aqui muita coisa em comum, aliás, até com o Márcio, porque o Márcio também conheceu esta tecnologia em janeiro de 2024, eu também. Foi janeiro de 2024, comecei a usar no dia 1 de fevereiro de 2024 e eu tinha um problema parecido com o teu. Mas, aliás, eu tive que passar pela faca, tinha 30 anos quando passei pela faca, porque tinha realmente uma hérnia discal completamente bloqueada a nível da L5-S1, que inclusivamente me deixou com o pé direito completamente sem poder caminhar. Sim, sim. Dores horríveis que nem se deseja nem ao pior inimigo. Pá, o pior inimigo a gente até pode, vamos, ok, abrimos uma exceção. Oh, Rui, agora por Mas, acaso estava aqui a pensar também no que estavas agora a falar, e por acaso são, não do meu lado, mas são três exemplos que passam um pouco por problemas de coluna, porque no nosso caso foi através da minha esposa, porque ela foi diagnosticada com escoliose na altura e ela teve durante 8 anos que sofreu bastante, então foi derivado ao problema dela de escoliose que nos trouxe até aqui à LifeWave. Então estamos a falar de 3 problemas de coluna que hoje estão completamente E que transformados. hoje afeta a maior parte da população, não é? Mundial, Exatamente. portanto, os problemas. exatamente. Aliás, se a certa altura as pessoas pensarem, mas isto só dá para problemas de coluna, se nós chegarmos a todas as pessoas que têm problemas de coluna, já temos aí muito que fazer, de certeza, não é, Viriato? Muito Exatamente. trabalhinho. E no fundo foi isso que eu pensei. Eu, quando comecei a utilizar esta tecnologia, e acho que é o pensamento comum de toda a gente, não é? Eu comecei a utilizar a tecnologia, eu por acaso tive um resultado muito rápido, nem toda a gente é assim. Ao final de 3 dias eu deixei de ter dores do nervo ciático. Comecei a dormir melhor, comecei a ter mais energia, portanto, ao final de 3, 4 dias comecei a sentir os efeitos da tecnologia. Começou uma grande transformação em vários fatores, mas isso também porque eu cuido da minha saúde, sempre cuido da minha saúde no âmbito da alimentação, da nutrição, etc. Portanto, isso são fatores predominantes para que esta tecnologia tenha resultados mais rápidos, e essa é sempre uma mensagem que eu passo sempre às pessoas, não é só pôr um adesivo e já está, nós temos que fazer tudo o resto que é necessário para o corpo. E eu comecei a ver várias coisas, por exemplo, eu sofria muito do túnel cárpico, das duas mãos, e eu só me dei conta que tinha deixado de ter dores ao final de 3 meses, isto por uma curiosidade. Eu fui à casa de banho, à gaveta onde eu tinha sempre lá o meu cremezinho de cannabis, que punha sempre nos pulsos, e de repente vejo lá o creme e digo, então, mas eu já não utilizo isto há 3 meses, portanto, eu só me dei conta que já não tinha dores porque vi lá o creme que eu utilizava. Desde que começaram a crescer o cabelo, portanto, eu sofri de alopecia, hoje tenho o cabelo praticamente completo, portanto, houve variedíssimas transformações que eu fui tendo, mas nomeadamente eu comecei a praticar desporto, comecei a fazer os meus primeiros exercícios, a ter a minha mobilidade a normalizar, e aí foi quando eu fui, ao final de 9 meses, fui fazer uma ressonância magnética para ver como é que estava a hérnia, porque eu também não queria fazer exercício de peso enquanto não soubesse que as coisas estavam minimamente normalizadas, para não me dar outra vez o track, não é? E aí é que eu tive a minha grande surpresa quando eu vejo que o disco vertebral estava regenerado a 87%. Portanto, eu tinha tido uma recuperação gigante portanto, a partir daí permitiu-me hoje estar a fazer a minha vida normal, como já não fazia há muitos anos.
Normal não, porque eu vi-te a saltar e a dançar e tudo e mais alguma coisa. Normalmente o pessoal da nossa geração já não salta e não dança porque já está na idade do Condor, né? Ui, Como por é, aqui é o ali, é Condor ali o ali. momento do samba também, ali aquele passinho do samba-samba. Claro, Exatamente. claro, nós fartámos de dançar ali. Eu Por fui, acaso eu tive. fui, eu fui, há pessoas que não sabem, eu fui bailarino profissional até aos 21 anos, só que depois eu parti o joelho e tive que deixar a dança. E isso era uma das coisas, e é a primeira vez que eu estou a dizer isto, porque é um tema que era o meu primeiro sonho de vida, era ser bailarino profissional de carreira, e perdi esse sonho por causa dessa lesão, parti um joelho, tive uma lesão com exposta, e tive que deixar essa parte. E há uma coisa que me acompanha na vida, é voltar a dançar como dançava, não é? E a verdade é hoje eu praticamente faço isso, naturalmente não com a elasticidade que tinha com 20 anos, não é? Mas hoje tenho essa capacidade de viver esse sonho, mesmo não seja profissionalmente, mas tenho essa capacidade. Portanto, e por isso neste evento eu quis dar o meu, o meu passinho, Não, porque de no graça. fundo é reviver momentos que a gente já perdeu, tinha perdido há muito tempo e voltamos a poder fazê-lo. É curioso porque alguém me enviou uma mensagem, já não me lembro quem foi, mas alguma das nossas colegas que me enviou uma mensagem e a primeira coisa que me dizia era: verifiquei que você dança muito bem. E eu, ok, obrigado. Realmente ainda não perdi o jeito, mas também era coisa que já não fazia há muito tempo. Então, olhem, se vocês não gostam de dançar, acima de tudo, não usem esta tecnologia, porque de repente podem começar a ter vontade realmente de dançar e é uma chatice, não é? Então, Exatamente. Viriato, pronto, eu sei que a certa altura tu começaste a usar a tecnologia porque era para teu uso próprio, que era no fundo para ter resultados, um pouco como eu, porque também tenho uma história muito semelhante à tua, também comecei a sentir resultados ao quarto dia e depois fui melhorando cada vez mais a flexibilidade, por volta ali do terceiro, quarto mês, então aí parecia que tinha uma coluna completamente nova. Há 2 anos e um mês que uso a tecnologia e realmente sinto-me hoje como já não me sentia há várias dezenas de anos. E a verdade é que eu penso que, como eu e como o Márcio, aquela passagem do cliente para aquela pessoa que partilha acabou por ser uma coisa naturalíssima. Eu acho que isso é natural para toda a gente. Todos nós já fazemos isso de forma espontânea com tudo aquilo que nós utilizamos hoje em dia, não é? Eu no evento eu dei um exemplo prático, não é? Hoje em dia, se queremos fazer uma viagem, vamos ao Booking, vamos ao não sei quê, e vamos a essas plataformas. Porquê? Porque hoje habituámos a ir ver os comentários, não é? Vermos as classificações. A Uber, vamos escolher o motorista que tem a melhor classificação e os comentários. Portanto, hoje em dia, todas as plataformas de empresas inteligentes, ok? E eu chamo isto de empresas inteligentes, utilizam um sistema de recomendação, não é? E, portanto, nós recomendarmos alguma coisa a alguém é inato do ser humano, não é? Portanto, eu vou a um bom restaurante, eu vou recomendar ao meu amigo, eu leio um bom livro, eu vou recomendar. Portanto, o bom daqui é que o recomendarmos temos benefícios portanto, dá-nos duplo prazer em recomendar esta tecnologia. Mas às vezes as pessoas não entendem muito bem realmente como é que as coisas se passam, mas ainda no outro dia eu vi, por acaso até foi uma das pessoas da LifeWave, do corporativo, que perguntou se as pessoas tinham ideia de quanto é que custava em média um perfume relativamente bom, portanto na casa dos 100 euros, se tinham ideia quanto é que ele saía na produção, já Exato. com o frasco, 7 euros. Exatamente, Portanto, exatamente. tudo o resto é gasto em intermediários e publicidade. E aqui, realmente, com este sistema de recomendação, Network Marketing já existe há mais de 150 anos, nós temos empresas inteligentes, como tu dizes e bem, que distribuem aquilo que iriam gastar, em vez de ficarem com ele todo, distribuem exatamente por pessoas que partilham, que fazem, no fundo, a publicidade do produto, da tecnologia, seja o que for. E aqui, com a grande vantagem que temos uma tecnologia que vai impactar e de que maneira a vida das pessoas naquilo que elas mais prezam. De um lado, a saúde física, mental, espiritual, etc. E do outro lado, a saúde financeira, porque sem ela também a física e a mental sofrem realmente ali um grande arrombo, não é, Viriato? Ou melhor, quais são os dois desejos que nós temos sempre na passagem de ano com uma taça de champanhe na mão, não é? Um, del- um É, Saúde deles e as pessoas às dinheiro. vezes têm um bocado prurido de dizê-lo, mas é saúde e dinheiro, sem dúvida nenhuma. portanto, no fundo é isso, é os desejos a concretizarem-se, aquele desejo de final de ano, é concretizarem-se,
nós temos mais cedo que uma tecnologia efetiva, que vai à raiz da questão de saúde de cada ser humano e consegue realmente trazer esta qualidade de vida. E por outro lado é nós melhorarmos a nossa condição financeira e isso depois o objetivo de cada um vai o demarcar, não é? Há pessoas que querem ganhar mais, há outros que querem ganhar menos, outros querem só um extrazinho, outros querem só que cubra o valor do produto e para que fique grátis. Portanto, depois já depende de cada um aquilo que vai tirar de usufruto deste plano de recomendação. Rui, agora Nisso, uma pergunta que não se quer calar, porque realmente é pura realidade. Nós estamos aqui a falar de uma tecnologia fantástica. Até vou tirar aqui o meu também, porque ainda não o Eu tirei. tenho aqui à vista. Então, exatamente, o Viatem ali. Então, já passou o tempo, está aqui o meu também, porque às vezes as pessoas dizem, vocês falam muito, mas não usam. Não, nós usamos, nós não falamos daquilo que também não usamos. Mas há pessoas que estão a assistir agora ao direto ou que vão assistir depois à gravação que se estão a perguntar, mas que tecnologia é essa? O que é que ela faz? Para que é que ela serve? Então, Rui, será que podias dar aqui uma breve explicação para que estas pessoas possam compreender realmente a maravilhosa tecnologia, costumo dizer que é o maravilhoso diamante que nós temos nas mãos? primeiro que mais nada, vou tirar o meu também para o poder mostrar. E já que falas em diamantes, vem mesmo a calhar. Porque diamante vem mesmo a calhar? Porque aqui neste núcleo estão nanocristais orgânicos. Toda a gente já viu provavelmente um copo de cristal virado para a luz que vai decompor a luz. Portanto, o cristal, na realidade, os cristais têm a capacidade de decompor a luz. Aliás, basta ver que quando está aquela chuva miudinha, a luz do sol ao atravessar as gotículas d'água vai fazer uma coisa que toda a gente conhece e adora, que é o arco-íris. Então, o arco-íris não é nada mais, nada menos que a palete de cores, de frequências de luz, porque as cores são frequências de luz. Cada cor corresponde a uma frequência de luz e ali está todo o espectro da luz visível que o olho humano consegue realmente ver. Acontece que existe, quer para um lado, quer para o outro do espectro visível, existe muita frequência de luz, porque toda a gente já ouviu falar no raio-x, toda a gente já ouviu falar nas ondas de rádio, toda a gente já ouviu falar nos infravermelhos, nos ultravioletas, e tudo isso são luzes, são frequências de luz que nós não vimos, mas portanto elas existem. E aqui na realidade, neste núcleo, está nada mais nada menos que nanocristais orgânicos. Portanto, não há qualquer tipo de droga, não há qualquer tipo de medicamento. Aqui há apenas cristais tão pequeninos que só são visíveis ao microscópio eletrónico, que vão refletir a nossa própria luz infravermelha. Eu sei, vocês não veem luz nenhuma no nosso corpo, mas ela está lá. E vocês sentem-na, porque quando vocês metem a mão na vossa pele, está quente. Portanto, está quente porquê? Porque as nossas células estão em funcionamento e automaticamente libertam calor sob a forma de luz infravermelha, que não é visível para o nosso olho, mas que está lá. E na realidade o que acontece é que estes nanocristais, ao refletirem essa luz, vão refleti-lo segundo uma frequência que foi devidamente estudada, e este, que é o X39, é o último da nossa tecnologia. Ele vai enviar uma mensagem às células através da luz, tal e qual como a luz do sol faz, por exemplo, para aumentar a produção da nossa vitamina D, por exemplo. Aqui temos realmente uma frequência que vai fazer uma outra coisa. Vai enviar uma mensagem ao cérebro para dizer é preciso aumentar uma substância no corpo que é responsável pela atividade das células estaminais. As células estaminais são as células que regeneram em permanência o nosso corpo, só que elas dependem desta substância que o corpo fabrica, que é chamada um peptídeo de cobre, que é uma pequena molécula com 3 aminoácidos que se liga ao cobre, que é uma molécula que realmente tem um potencial enorme no combate aos efeitos da idade e que foi descoberta em 1973 e que é utilizado também pela medicina, mas a grande vantagem aqui é que se descobriu que através da luz nós conseguimos pôr o cérebro a comandar o aumento do fabrico desse peptídeo de cobre. Como esse peptídeo de cobre vai aumentar e como ele é responsável exatamente pela atividade das células estaminais, vamos ter as células estaminais e a regeneração ativada, porque ela desativa-se pouco a pouco ao longo da idade. A partir do momento que entramos na idade adulta, já vai haver uma queda desta tal substância, deste peptídeo, e automaticamente isso arrasta por si só, arrasta também a inatividade das células estaminais, e a tal ponto que aos 30 anos já só temos 50% da atividade dessas células e aos 60 anos temos menos de 10%. Portanto, percebem agora porque é que nós temos tantos sinais da idade, temos inflamação, temos dor,
temos o sono que se altera, temos a falta de energia, temos o sistema imunitário em decadência. Portanto, tudo isto porquê? Porque as células estaminais deixam de fazer o seu trabalho. Quando colocamos esta maravilha, este diamante, como tu lhe chamaste, o que vai acontecer é que, através da luz, ele vai reativar esses processos de autocura que o nosso organismo tem, que o nosso organismo não foi feito para receber medicamentos, e sou eu, enfermeiro, que o digo, ok? Foi feito para se autocurar, eventualmente com a ajuda da natureza, porque está lá tudo, e é preciso perceber que até ao finais do século XVIII, o homem ia buscar à natureza tudo aquilo que precisava, mas de repente houve um senhor muito inteligente que percebeu que se ele combatesse os produtos naturais e dissesse às pessoas que tinham que tomar medicamentos porque os produtos naturais e tal eram perigosos, porque os medicamentos não são nada perigosos, a gente sabe, só começas a tomar porque tens um problemazito e depois a seguir ele provoca-te outro problema, tens de tomar outro para combater o efeito do primeiro e um terceiro para combater o efeito do segundo e por aí fora e nunca mais sais dessa roda viva. Portanto, eu vejo isto na minha prática clínica de todos os dias. Aqui o que temos realmente é um reativador destes processos naturais e qualquer pessoa que o comece a usar pode variar um pouquinho porque somos todos diferentes, mas vai ter resultados incríveis com a utilização desta tecnologia e sem qualquer risco, porque não tem nada ali dentro, nada entra em circulação no sangue, é pura e simplesmente fototerapia em circuito fechado, como eu costumo dizer. Viriato, eu sei que tu também tens essa experiência, tens falado muito, no entanto não és profissional de saúde, porque às vezes as pessoas podiam pensar, isto é para este indivíduo que é... Sou assessor de saúde, vou dando assessoria a muita gente no âmbito da saúde, mais na saúde integrativa, criando hoje planos de parte alimentar, parte de desporto, etc. E naturalmente utilizo esta tecnologia nessa utilização. Não sou doutorado, naturalmente, mas hoje faço esse trabalho de assessoria. E que tenho muita gente que estou a acompanhar com excelentes resultados neste âmbito, em todas as vertentes. E por isso é que eu cada vez mais insisto nesta questão de as pessoas têm que, juntamente com esta tecnologia, têm que associar todas as outras estratégias que o ser humano, durante 3 milhões de anos, portanto, o seu organismo sofreu uma evolução em base disso, não é? Nós existimos cá há 3 milhões de anos e a nossa evolução foi baseada nisso. É uma boa alimentação, luz solar, frequências da luz solar, o grounding, portanto andávamos sempre em contacto com a terra, boas horas de sono, portanto todas estas, boa hidratação, portanto o organismo só necessita destas ferramentas para realmente ter, digamos, as ferramentas todas para se manter vivo e em boas condições. Esta tecnologia o que vai fazer vai despertar processos que se ia perdendo ao longo do processo de envelhecimento e, portanto, vai criar aqui um processo de longevidade e de recuperação mais rápida de condições que se vão perdendo. E, sem dúvida, tem sido bastante gratificante ver milhares de pessoas, e eu trabalho hoje com bastantes profissionais de saúde em vários mercados. Como tu sabes, tenho vários médicos e não só na América Latina, tenho na África do Sul, aqui na Europa, e todos eles a terem resultados brilhantes com esta tecnologia. Eu também, e aliás eu utilizo na minha prática clínica muito em feridas crónicas, com resultados incríveis. É claro que nem toda a gente aprecia isso, porque os meus colegas, quando veem que eu consigo cicatrizar uma ferida crónica que normalmente demora 3 a 4 meses e eu em 6 a 8 semanas consigo cicatrizá-la com a ajuda desta tecnologia, digamos que não agrada a toda a gente, mas pronto, eu tenho uma mensagem, podem todos vir utilizar o X39, não ganham de um lado, mas podem ganhar do outro, não há problema nenhum, e pelo menos escusamos de deixar a pessoa sofrer durante tantos meses com feridas que realmente são extremamente complicadas. E a outra coisa que eu costumo dar como exemplo, e tu sabes, Viriato, que também já ouviste muitas vezes as minhas formações, eu falo muitas vezes no exemplo da fratura, que é um exemplo prático, porque quando uma pessoa fratura um osso, portanto, danificou células, portanto há células que se partiram, que ficaram inutilizadas e aquele osso vai cicatrizar, vai consolidar e não é o gesso que o vai consolidar, o gesso serve apenas para imobilizar. O que vai ocupar o espaço
daquela fratura, daquelas células que foram danificadas, são então as tais células estaminais, que são células que o nosso corpo possui em grande quantidade quando somos jovens e que depois vão diminuindo a sua atividade. O número mantém-se mais ou menos estável, mas a atividade diminui ao longo do tempo. E toda a gente já percebeu que uma fratura numa pessoa um pouco mais idosa, e nem é preciso irmos para pessoas de 80 anos, ali à volta dos 40, 50 já notamos uma diferença considerável entre o tempo de consolidação do osso e relativamente a uma criança ou um jovem, onde realmente a consolidação é extremamente rápida, devido exatamente à presença de muita célula estaminal ativa. Certo? Exatamente, não, sem dúvida. Eu tenho acompanhado vários profissionais nesse âmbito também, do pós-cirúrgico, de recuperações de procedimentos invasivos, e sem dúvida a recuperação é extremamente rápida e não só. Como tu sabes, por exemplo, quando há uma ferida aberta, não é? Portanto, há uma operação, não é? A cicatrização, se não for feita de forma correta, fica uma marca feia, não é? Portanto, cria uma cicatriz feia. E a verdade é que nota-se claramente com esta tecnologia, essa cicatrização torna-se uma cicatrização bonita e que ao longo do tempo, e temos já tido alguns casos, que ao longo do tempo essa cicatriz praticamente desaparece. Portanto, consegue ter uma recuperação quase total, para não dizer total, dessa abertura que foi feita, não é? por uma cirurgia. Portanto, sem dúvida, é efetivamente dar ao corpo essa capacidade inata que ele tem e que nascemos com ela de autocura, não é? Portanto, não é esta tecnologia que vai curar nada, é sim dar as ferramentas ao corpo para que ele tenha a capacidade de autocura daquilo que ele ainda consegue curar, tendo tudo ativo, não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Olha, Viriato, mas sabes que uma das questões que muitas vezes as pessoas me põem, que limita, se calhar, por vezes, até a adesão a este projeto, é as pessoas ficarem a pensar que isto é bom, é para profissionais de saúde, que já têm conhecimentos. No entanto, nós sabemos que há um sistema montado por trás e que tu vieste encontrar também e que fazes hoje parte dele e que facilita e de que maneira a vida de qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada disto, só não aprende se não quiser, certo? Ou melhor, eu até digo o contrário. Se a pessoa hoje que pensa isso tem um trabalho, já fez algo mais difícil, 10 vezes mais difícil do que é ser parte desta, porque uma pessoa começa num trabalho qualquer, tem que aprender tudo e não está lá ninguém para lhe ensinar, pelo contrário, está para lhes dificultar a vida, porque infelizmente no mercado tradicional sabemos que é como se há uma expressão portuguesa que diz é tudo ao molho e fé em Deus, não é? Ou sem queijo ao osso. Não sem queijo ou osso. Aqui não, aqui é um sistema completamente oposto, que é toda a gente está pendente de ajudar o próximo, porque quanto mais o próximo ganhar, toda a gente sai beneficiada. E, portanto, temos um sistema montado com os sistemas de formação, os sistemas de apresentações da tecnologia, os sistemas de apresentação e de explicação do plano de recomendação. Temos estes eventos, tanto presenciais como online, em variedíssimas cidades por todo o país e pelos vários países. Temos uma comunidade composta por profissionais das várias áreas, desde a profissionais de saúde, desde profissionais no âmbito empresarial, como profissionais no âmbito de crescimento pessoal. Quer dizer, nós aqui, no fundo, quando integramos esta comunidade, não crescemos só neste âmbito de melhorar a nossa saúde, não, nós conseguimos crescer em todas as vertentes, porque vamos aprender de todas as fontes, portanto vamos beber das várias fontes, e com isso crescemos pessoalmente, sem dúvida, há um crescimento pessoal muito, muito importante. E é por isso que temos hoje, entre os nossos membros, desde a pessoa que vinha do mercado tradicional, de várias áreas, temos desde o pintor de automóveis, ao pintor da construção civil, ao pedreiro, à dona de casa, e até ao enfermeiro, ao médico, ao advogado, temos vários também. Portanto, na realidade, isto é eles chamam mais democrático que eu conheço e mais meritocrático, porque quem mais faz, mais ganha, sem dúvida nenhuma, não é? Exatamente. E é aí que entra o engano da
maioria das pessoas, quando ouve falar deste tipo de indústria, que pensar que não, quem entrou primeiro é que ganha mais. E a verdade, isso acontece no mercado tradicional, que o dono é que está lá em cima e ganha tudo, e os operários estão cá em baixo a sustentar e a construir o sonho do dono do negócio, não é? Eu nunca vi, por exemplo, um funcionário de uma caixa de um supermercado a ganhar mais do que o dono do supermercado. Portanto, e isto é a realidade do mercado tradicional. Aqui não. Eu, por exemplo, entrei há 2 anos e hoje sei que ganho mais do que outras pessoas que já estão cá há 3 e 4 anos. Portanto, isto depende de cada pessoa, depende do esforço de cada um e aquilo que vai, qual é a energia que vai colocar neste programa. E, acima de tudo, perceber a tal situação da partilha. Porque há bocadinho falavas, realmente eu nunca me tinha apercebido do exemplo que deste há pouquinho das redes sociais não, de quando procuras algo na net e vais ver portanto, as opiniões de cada pessoa, o que é que ele colocou como nota, etc. Exato. Nunca tinha pensado nesse caso, mas há um caso muito típico que eu já dou há muitos anos, porque eu tenho muitos anos desta indústria, e há um caso muito típico que eu costumo dizer, que é o caso da indústria cinematográfica, porque a indústria cinematográfica publicita um filme só naqueles dias que antecedem a estreia e depois a partir daí deixa o público fazer o resto. É Exato. curioso, porque se tu perguntares a alguém, então foste ver o filme e gostaste, e a pessoa te diz sim, e partilhaste com alguém. Partilhei. Então partilhaste com quantas pessoas? Pá, aí umas 10. Então achas que foram ver o filme porque tu foste um dia, foram ver o filme, pá, aí uns milhares de pessoas. Não, não, 10. Não estás a entender. É que repara, se tu disseste a 10 e se cada pessoa que lá foi gostou e foi dizer a 10, portanto, indiretamente já estás na segunda geração a ser responsável por 100 pessoas que foram ver o Exatamente. filme. E se essas 100 pessoas também gostaram e cada uma delas for dizer a 10 em média, já temos 1000 pessoas na terceira geração. Repara, tu foste ver o filme, falaste com 10 pessoas, mas 1110 pessoas foram vê-lo indiretamente graças a ti. Portanto, Exatamente. e esta é realmente a grande magia do network marketing, da partilha, que é realmente aquilo com que nós funcionamos aqui, que é, como eu costumo dizer, o Márcio já me vai corrigir, porque é que eu não digo boca a boca, não é, Márcio? Boca a orelha, porque é mais higiênico. É mais higiênico, exatamente. O boca a boca é pouco higiênico. E de Pronto, qualquer das formas, eu agora também estava aqui a pensar numa coisa, que nós temos várias pessoas que nos assistem e que vão assistir, e mesmo depois de tudo isto, estamos aqui a explicar tudo o que está a acontecer, a transformação nas nossas vidas, aquilo que a empresa está a fazer, que a propósito, falando da parte da vida financeira, não podemos esquecer que somos uma das únicas empresas com um plano de compensação financeira em que qualquer pessoa que entra de início começa logo a ganhar dinheiro, pode começar logo diretamente a ganhar dinheiro, o que não se encontra em todo lado, com 9 formas de ganho, e a empresa ainda para mais, agora estamos com uma evolução que a empresa está a fazer aquela reestruturação em que ainda quer que a gente consiga ter um bónus ainda maior, ou seja, a empresa ainda, além de ter formulado os bónus e ter colocado 9 formas de ganho, ainda está neste momento a ajudar para que nós conseguimos ter bónus maior, ou seja, o valor do bónus ainda pode ser maior. Mas no meio de tudo isto, no meio da saúde, no meio da parte financeira, Viriato, ainda temos muitas pessoas que se calhar são céticas e que estão naquela, será verdade, será que não é? O que é que para essas pessoas, o que é que tu lhes podes dizer? Olha, eu aí vou responder, vou dar aqui três fatores muito importantes que talvez possa quebrar esse ceticismo. É uma tecnologia que vem de uma empresa com 21 anos, estabelecida há 21 anos. É uma tecnologia que já leva 4 anos e meio de mercado, quase a caminho de 5, e que já leva mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo a utilizar a tecnologia com resultados. Portanto, aquela pessoa que pensa, isto deve ser placebo, se for placebo, que seja, é mesmo um placebo muito bom, porque consegue alterar e ter a opinião de mais de 6 milhões de pessoas igual. Uma tecnologia que acaba de ser premiada em novembro de 2025 pela Biotech Awards, que é uma entidade que faz a averiguação e a premiação de todos os produtos
de biotecnologia a nível mundial, portanto, seja produtos farmacêuticos, seja de outras indústrias, e atribuiu o prémio de produto de inovação em células estaminais a esta tecnologia. Portanto, quando uma entidade internacional como estas atribui um prémio como o produto mais inovador no âmbito das células estaminais, eles já fizeram o trabalho todo por nós, portanto, toda a investigação, todo o estudo. E depois, a terceiro é, ainda por mais, agora vai sair um documentário na Netflix sobre esta tecnologia, portanto, é o que eu costumo dizer, se a Netflix agora está a investir em fazer documentários sobre algo que não presta, então vamos pelo mau caminho. Não, e agora aproveitando também que estás a falar desse documentário, as pessoas que realmente esperem desse documentário, porque aí vão conseguir ainda verificar mais a grandiosidade da empresa, porque o David Schmidt, ele sempre diz, não tem nada a esconder em todos os aspectos, porque ele é uma pessoa completamente dada e transparente, e tudo aquilo que a empresa tem, a inovação, todos os projetos e tudo aquilo que está no meio científico, ele não tem problemas nenhuns em abordar a situação e mostrar às pessoas realmente tudo aquilo que é a verdade. Então aproveitem esse documentário, porque aí tenho a certeza que vai abrir os horizontes de muitas pessoas. Sim, David, olha, se não me engano, eu não é? costumo dizer uma coisa, nós há uns anos atrás, e não foi há muitos anos atrás, quando surgiu a internet, toda a gente olhou para a internet e pensou assim, que é isto? Uma vez eu vou utilizar isto, ok? E hoje não há ninguém que consiga viver sem internet, ok? Ninguém. Portanto, hoje estamos aqui através da internet, não é? A fazer este lançamento. E há algumas décadas atrás toda a gente era cética sobre a internet, não é? Esta tecnologia é igual. Hoje há alguns céticos, óbvio, a maioria ainda é cético, porque isto ainda está uma gota no oceano, são 6 milhões de pessoas, mas no meio de 9 mil milhões ainda é uma gota no oceano, mas esse ceticismo está a ser quebrado e sabemos com toda a certeza que nos próximos 5 a 10 anos não há ninguém que não vá estar a utilizar esta tecnologia, portanto não, acho que a nossa comunidade e o próprio David Schmidt e a empresa está extremamente tranquila nesse aspecto do ceticismo, porque está a ser quebrada pela própria evolução no mercado e a partilha, não é? A recomendação, os testemunhos que estão a surgir a toda a hora. Eu costumo dizer que quem se preocupa com a sua saúde e bem-estar, e também, claro, a nível financeiro, mas partindo para a parte da saúde e bem-estar, eu costumo dizer que sem a saúde e sem saúde nós não conseguimos nada, não interessa, porque se nós não tivermos saúde nem trabalhar conseguimos. Então eu costumo dizer isso, que as pessoas que realmente se preocupam com a sua saúde e bem-estar, todas as casas vão estar a usar o X39. Se realmente a pessoa se preocupa, vão estar a usar. E essa é a realidade, é como tu acabaste de falar, e é esse também o objetivo do David Schmidt. Às vezes as pessoas pensam, é mais um que só se preocupa com dinheiro, que só se preocupa em, entre aspas, encher os bolsos e não quer saber das pessoas. Não, pelo contrário. Ele é uma pessoa que se preocupa com as pessoas e por se preocupar com as pessoas é que ele continua a estudar, a investigar mais para conseguir cada vez mais criar outras coisas que possam continuar a ajudar a termos mais saúde, mais bem-estar, a podermos envelhecer, mas envelhecer mais lentamente, no sentido que, claro, Com maior qualidade de vida. envelhecer, exatamente, vamos envelhecer, mas com qualidade de vida, como o Rui acabou de falar, porque não adianta de nada nós envelhecermos com a medicação que andamos a tomar, porque é como o Rui diz, e é verdade, cada medicamento que nós tomamos, se calhar tomamos um medicamento para a dor de cabeça que está a afetar o joelho. E então aqui nós não temos isso, aqui nós temos algo que nos ajuda por inteiro. Exatamente. Eu até vou um bocadinho mais longe, que é, hoje em dia, e o Rui Lareiro de certeza tem esta noção também, que é, no âmbito da saúde, as pessoas hoje estão a entrar num novo modo, ok? Está a haver uma mudança de mentalidade das pessoas, porque as pessoas durante muitas décadas foram envenenadas por esta indústria química,
e no fundo fomos ludibriados por isso, não é? E hoje as pessoas estão a ganhar consciência e nota-se que as pessoas hoje andam à procura de novo de voltar às suas origens, porque já perceberam claramente que não funciona, não é? Como o Rui Loureiro diz, não há ninguém que não comece com uma medicação e ao final de 10 anos não esteja a tomar 15 medicamentos, ok? Portanto, as pessoas já estão a ter noção disto, já estão a ter noção das questões alimentares, das comidas processadas e tudo o que nos está a afetar e, portanto, está a haver uma consciencialização neste âmbito. E juntamente com isso, esta tecnologia vai ajudar amplamente a mudar todo este problema de saúde pública mundial que está a ocorrer hoje em dia. E tocaste aí num ponto fulcral, porque muitas vezes as pessoas perguntam, então, e a partir de que idade é que realmente deveríamos pensar em usar o X39? Sobretudo não esperar de envelhecer, porque eu há bocadinho disse que a partir dos 30 anos já só temos metade da atividade das células staminais. Ora, significa que já vai haver metade do trabalho que vai ficar por fazer. E no dia seguinte vai ficar ainda mais, e no mês seguinte mais trabalho por fazer. E quando começamos a usar o X39, o pobre vai ter que ajudar a recuperar o trabalho de hoje mais o trabalho de anos atrás. Portanto, quanto mais cedo nós começarmos a usar, mais podemos exatamente evitar problemas de saúde. Exatamente. E acima de tudo, falar para as pessoas que realmente, eventualmente, comecem aqui a visualizar uma perspectiva, porque não construir um plano B, porque não ter a possibilidade, ainda por cima hoje, que temos realmente um mundo que está tão instável, ter um plano B pode ser realmente muito importante e primeiro começar pela parte da saúde, sem dúvida nenhuma, porque hoje, como tu falaste bem, os alimentos processados, o ar que respiramos, a água que bebemos, a falta de exercício físico, que hoje é uma constante, tirando os dedos que estão bem desenvolvidos por causa do telemóvel, o resto não temos realmente grande exercício, mas tudo isto contribui para danificar as células. Portanto, e as células vão sendo danificadas, vão sendo substituídas por células estaminais, elas hoje são mais solicitadas do que nunca, só que as células estaminais também não são eternas, porque têm uma coisinha chamada telómeros, que são uma espécie de filamentos que vão encurtando a cada vez que elas se duplicam e, portanto, quando chega ao fim, acabou a vida. Portanto, acabou o novelo, não é? Acabou o fio e acabou. Portanto, quanto mais rapidamente recuperarmos o tamanho desse fio, mais vamos viver, e é exatamente aí que se baseia toda esta tecnologia, maior longevidade e em maior qualidade. E, acima de tudo, para as pessoas que eventualmente comecem a visualizar, porque não, eu tenho-vos a falar, exatamente como fala um grande líder nosso, de 7 pontos fulcrais. É uma tecnologia altamente impactante. Primeiro ponto. Segundo ponto, os resultados rápidos que pode trazer. 3, para mim, a responsabilidade social. Eu não pude ficar calado, muito mais então como profissional de saúde, eu não podia ficar calado vendo resultados em mim e depois vendo resultados em amigos e familiares, que tinha que continuar realmente a partilhar, porque é verdadeiramente uma responsabilidade social, é uma missão quase que nos acompanha. Não tem concorrência. Foi patenteado em 2020 e até 2040 não pode ser copiado, embora já haja para aí umas cópias chinesas malucas, que até vendem não sei aonde, quase preço da chuva, mas é claro, eu costumo dizer, se vocês forem à feira, também lá tem o cigano a vender um Rolex a 50 euros. Mas bom, o relógio, vocês podem usar, agora qualquer coisa para a saúde, eu pergunto-vos se vocês usariam uma coisa sem ter a certeza que é original. Depois somos pioneiros desta tecnologia, como tu dizes, e bem, Viriato, e está apenas a começar, as pessoas estão a começar a mudar as suas mentalidades. Aliás, tenho uma história muito engraçada, que no outro dia estávamos a comprar roupa, e a certa altura falámos com a menina que nos estava a atender, e quando lhe falámos da tecnologia e mostrámos o que estávamos a usar, ela diz assim: não me digam que é aquela coisa que eu já ouvi falar que ajuda a diminuir a dor. É incrível. Portanto, isto começa realmente a ser falado. Bem, a menina quis imediatamente e quis-se registar. Ok? Portanto, isto vai acontecer cada vez mais se nós fizermos o trabalho, se nós estivermos no mercado, se não formos agentes secretos da LifeWave, ok? Porque é isso que muitas vezes as pessoas são. Parece que têm medo de falar. Não tenham medo de falar porque as pessoas estão à procura.
as pessoas estão à procura. Exatamente. Depois temos um plano de marketing inovador, como disse o Márcio bem, que foi preparado por uma das maiores empresas de preparação de planos de marketing que existe no mundo e preparou aquele que é considerado realmente o melhor plano de compensação do mercado. E em último, é uma revolução na indústria. Isto é uma revolução total. Trabalhar com a energia do próprio corpo para o equilibrar. Nós somos energia, meus amigos. E eu, como profissional de saúde ligado muito aos medicamentos, nunca tinha parado para pensar nisto. Mas nós somos constituídos por células que, por sua vez, têm moléculas lá dentro, e as moléculas são átomos, e os átomos são eletrões e protões e neutrões, ou seja, somos eletricidade. A natureza, o Criador, criou-nos tão bem que, na realidade, somos matéria palpável, mas feito de algo que não vemos e que é energia. Não é, Viriato? Exatamente, totalmente. Ou melhor, isso hoje é uma das ciências mais estudadas, não é? O organismo humano como um organismo de energia, não é? E de luz. E por isso toda a indústria está-se a direcionar nesse âmbito, não é? Em procurar essa base, o núcleo, não é? Da vida humana e não só, de todo o ser vivo, porque todo o ser vivo é energia. E portanto, um cientista que consegue ir a esse nível e buscar realmente uma forma de pôr em equilíbrio essa energia, não é? E despertar todos os processos energéticos do corpo, no fundo é isto, é o que está a fazer. Sem dúvida que este homem conseguiu realmente conseguiu criar na história da humanidade um momento disruptivo, ok? E eu considero isto um momento disruptivo no âmbito da saúde, ok? Nós temos momentos disruptivos quando surgiu a internet, quando surgiu a Uber, quando surgiu... Portanto, são momentos em que há uma transformação na história da humanidade. E este homem conseguiu, com esta tecnologia, criar um momento disruptivo no âmbito da saúde. Olha, como eu costumo dizer, tudo é impossível até o dia em que alguém o torna possível. Exatamente. Não é? E eu lembro-me sempre daquela citação de alguém que dizia, quando alguém estava a tentar construir os primeiros aviões, a dizer: jamais um objeto mais pesado do que o ar voará. E eles andam aí, não é? Exatamente. Eles andam aí. Portanto, é melhor a gente não dar ouvidos a essas pessoas, porque elas baseiam-se naquilo que realmente apenas conhecemos. Mas o mundo não é apenas aquilo que nós conhecemos, vai muito para além, porque aquilo que ontem era impossível hoje é possível, aquilo que ontem era desconhecido hoje é conhecido, e há tanta coisa ainda para conhecer, tanta coisa para descobrir, não é? Então, realmente, eu acho que estamos nesse momento disruptivo, como tu dizes e bem. Estavas a falar da internet, eu lembro, por exemplo, quando foi a situação dos micro-ondas. Os primeiros micro-ondas, como é que pode ser uma coisa que não tem lume, não é? Aquecer e cozer, não pode ser, não é? E hoje até conseguimos ver o nosso corpo por dentro com a luz, porque repara, a ressonância... Estes aparelhos, não é? Estes aparelhos, exatamente. Claro, mas o próprio raio-x, a ressonância magnética, o scanner, tudo isso seria impossível hoje se realmente as pessoas não tivessem pensado para além do que é visível. E essas frequências de luz que permitem tudo isto estão também presentes exatamente nesta tecnologia, que é uma tecnologia completamente disruptiva, e que vocês vão ter a possibilidade realmente no dia 15 de Abril de ver a saída deste filme documentário, que nós já vimos, porque eu estive em Los Angeles e tive a oportunidade de ver o lançamento, mas mostra a vida do David Schmidt e mostra realmente em que é que ele se baseou para chegar até aqui, e realmente é incrível de ver tudo isto e de ver o homem fantástico que está por trás, um homem iluminado. Porque só um homem iluminado pode ter 200 patentes. Deixemos-nos de brincadeiras. Estamos a falar de 200 patentes. Por cada patente tu tens que provar que a coisa funciona. Há pessoas que tentaram fazer uma patente durante anos e não conseguiram. Este homem tem 200 patentes. Mais de 200 patentes mesmo. Portanto, é realmente algo inacreditável. É uma pessoa conceituadíssima. Aliás, nos primeiros anos como cientista, ele trabalhou com o Estado norte-americano, nomeadamente com a Marinha norte-americana. Aliás, o início desta tecnologia começa na Marinha norte-americana, não é? Exatamente, com a energia. Exatamente, com a energia Enhancer que temos ainda hoje. Está sempre aqui presente.
Exatamente. Este foi na altura concebido a pedido da Marinha Norte-Americana para lhe ser feita uma tecnologia que permitisse aos marinheiros, principalmente aos marinheiros dos submarinos, manter-se alerta num ambiente hostil sem terem que recorrer a cafeína e a anfetaminas e etc. por aí fora. Daí passou para o mundo do desporto e foi a revolução que se viu. Aliás, há um grande responsável na área do desporto que foi Michael Phelps, com todos os recordes que bateu, também graças aos treinos que ele fazia com Energy Enhancer, e isto foi de tal maneira assustador, digamos assim, que o controle antidoping veio cair em cima desses atletas para ver se realmente a tecnologia que eles estavam a usar não seria doping, e que acabaram por perceber que não, e hoje temos atletas famosíssimos que utilizam todos os dias a nossa tecnologia, portanto, e ela é exclusivamente nossa. Isso é formidável, portanto, qualquer pessoa pode e deve aproveitar esta ocasião para se lançar eventualmente num projeto que vai melhorar todos os seus aspectos de saúde, certo, Direto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, neste momento, estamos perante a melhor tecnologia neste âmbito de saúde. É como eu digo, vamos à raiz da nossa vida, não é? Estamos a falar de células estaminais, todos nós nascemos de uma célula estaminal, e todo o nosso organismo foi composto, não é? Por células estaminais. Portanto, é a primeira tecnologia que vai à raiz da nossa saúde e vai realmente reverter estes processos de envelhecimento e de processos degenerativos, e com isso vai travar, portanto, esses problemas, não é, que vão ocorrendo ao longo da vida. E sem dúvida vai ser uma tecnologia que vai ser utilizada por toda a gente, sem exceção. E portanto é bastante encorajador nós sermos parte deste projeto. E você que está aí desse lado, a ver, por exemplo, pelo canal YouTube, se quiserem colocar lá assim um polegarzinho virado para cima e tornarem-se também membros ativos desta comunidade para verem todos os vídeos que vamos postando, todas as lives que vamos fazendo nestas 39 histórias, será com um grande prazer que acompanharei pessoas também que eventualmente tenham alguma dúvida. Se estás a ver este vídeo, ele foi provavelmente enviado por alguém ou foi-te recomendado por alguém, fala com essa pessoa, mesmo que eventualmente aches que não é um projeto para ti neste momento, agradece-lhe, porque ela pensou em ti, e não percas o contacto dela, porque pode ser no futuro o teu projeto, o teu plano B, que de repente pode se tornar o plano A. E a verdade é que eu tenho 36 anos de enfermeiro, a minha filosofia sempre foi cuidar da pessoa, dar-lhe a melhor qualidade de vida, e realmente eu cheguei rapidamente à conclusão que posso dar muito mais qualidade de vida hoje com esta tecnologia que tenho nas mãos do que dava até agora com medicamentos. Apenas tenho que passar a mensagem e fazer com que ela seja aceite. Aqueles que realmente a aceitam vão beneficiar, os outros, problema deles, porque eles é que estarão a perder. Portanto, a nós só nos compete passar a mensagem, e cada um, eu costumo sempre dizer, para tomar as boas decisões tem que ter boas informações. Portanto, dá-te pelo menos ao luxo de ir à procura da boa informação para poderes tomar boas decisões. Depois, a partir daí, a partir do momento que recebes a informação, é contigo que vais fazer, também é contigo que tu fazes com o teu corpo. E há pessoas que fazem muito mal ao seu corpo. Mas eu ouviste-me dizer isto e eu gosto de repetir: se te dessem para a mão um ser humano e dissessem, olha, está aqui este ser humano, cuida dele, tenho a certeza absoluta que tu irias fazer tudo para cuidar o melhor possível daquele ser humano, dar-lhe a melhor alimentação, a melhor água, a melhor educação, mas esse ser humano és tu, cuida de ti. No fundo é isto, cuida de ti. E o X39 faz parte exatamente desse cuidado: a boa alimentação, o exercício físico, a boa respiração, meditação, oração, portanto, porque nos ajuda também na parte espiritual, e ela comanda tanta coisa também no nosso corpo. Não é assim? Eu queria também deixar aqui uma situação, antes de nós terminarmos, queria deixar uma reflexão para todos vocês e ao mesmo tempo uma pergunta. Quem é que faz os medicamentos? Ou seja, quem é que estuda para haver medicamentos? Então, por trás disso, quem é que está? São os cientistas, ok? Então, nós estamos a falar também de uma tecnologia que tem um cientista por trás. Então, porquê só para vocês pensarem, porquê que quando nós falamos em medicamentos, que também foram cientistas que estiveram por trás
de hoje podermos ter medicamentos nas farmácias para poderem usar, ok? Nós chegamos ali, o médico passa e nós usamos. Então, quando nós falamos numa tecnologia completamente natural, que não faz mal ao nosso corpo, pelo contrário, nos ajuda no âmbito geral, que foi criada por um cientista, porque é que nós pensamos 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 20, antes de usarmos? Então experimentem. Eu vou-te responder, se puder, Márcio, porque o ser humano é realmente um ser muito especial. Porque o ser humano faz mais depressa algo que tem a certeza que lhe faz mal do que algo que supostamente lhe vai fazer bem. Basta ver que as pessoas não se põem questões quando fumam, por exemplo, e no entanto toda a gente sabe que faz mal, não é? E não se põem esse tipo de questão, e gastam o dinheiro, investem realmente o dinheiro para queimar. E no entanto põem-se a perguntar até o que é que isso tem, até o que é que isso vai fazer, e não me faz mal, não, o tabaco que tu fumas, sim, esse faz mal, não é? Mas nós fazemos mais rapidamente algo que temos a certeza que nos faz mal do que algo que supostamente foi desenvolvido para nos fazer bem. Pronto, mas isso é do ser humano, e nós temos realmente é que cuidar deste saquinho onde vivemos, porque não temos outro, não podemos substituir este saco, não é? Sem dúvida. E há uma coisa que é inevitável: essas pessoas que não cuidam da parte da prevenção, mais tarde ou mais cedo vão ser elas a suplicar, por favor, mas já é para tentar remediar um dano bastante avançado e, portanto, vai ser mais difícil, não é? Porque há uma frase que é certa, não é? Dita por um gênio, que é é mais barato e mais fácil cuidar da saúde do que cuidar da doença. Portanto, agora a opção fica do lado da própria pessoa. Exatamente, olha, e acho que são por estas boas palavras que nós vamos parar. Foi realmente um gosto enorme ter-te aqui, Viriato, porque és Prazer. aquela pessoa entusiasmada que nós conhecemos. Tivemos um fim de semana incrível, o maior evento de sempre da LifeWave na Europa. Só vai ser ultrapassado por um que nós sabemos já, de antemão. E esse realmente, se estás a ouvir, vai falar com a pessoa que te enviou este vídeo e adere já, porque não podes perder o próximo evento, que vai ser esse sim, o maior de sempre na Europa, e que é um evento que vai ter simplesmente a pessoa que criou esta tecnologia aqui na Europa, em Munique, dia 12 e 13 de junho. Todas as estradas, todas as ruas, todos os caminhos vão dar a Munique, porque vamos lá exatamente ouvir da boca deste cientista o que ele tem para nos dizer. E eu garanto-vos uma coisa: eu que estive no ano passado em Los Angeles a ouvi-lo, a vossa vida nunca mais vai ser a mesma. Garanto-vos, ok? Portanto, falem com a pessoa que vos convidou para ver este vídeo e perguntem: como é que eu posso estar em Munique? Compras um bilhete e o avião, ou vais a pé, porque se começar já ainda lá chegas, ok? E pronto, arranja-te. Aquilo que eu digo sempre é: primeiro tomas a decisão e depois arranjas uma solução, ok? Exatamente, exatamente. Olha, então, uma boa noite a todos. Boa noite, Viriato. Um Boa grande noite, abraço. Márcio. Um grande Passem abraço, Márcio. e uma boa noite àqueles que nos estão a ouvir em direto, e para aqueles que nos vão ouvir mais tarde. Muita luz nas vossas vidas. Uma boa noite para todos e mais uma vez obrigado, Briato.